E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? Se você já investe, já acompanha o mercado, você já conseguiu visualizar que tanto o Ibovespa quanto diversas ações têm se valorizado nos últimos meses. E se você já acompanha o canal, você também sabe que a gente tem diversos vídeos sobre diversas ações e muitas delas com cálculos de preço justo, capacidades de pagamento de dividendos e pontuações em estrelas de 0 a 5 estrelas. Então, essa semana, para a gente fechar o ano, eu separei aqui 6 ações e a gente vai dividir isso em 2 vídeos que vão sair ao longo dessa semana. Então, em cada vídeo, a gente vai trocar uma ideia sobre 3 ações que, no passado, a gente já efetuou vídeos falando sobre preço justo com base em dividendos e sobre capacidade de pagamento de dividendos que elas possuem. E por mais que elas já tiveram uma certa valorização, a gente vai trocar uma ideia de que elas ainda possam ser oportunidades, ao menos para estudo, e caso faça o seu perfil, você poderia cogitar investir nas ações. Como os vídeos acabam atingindo um público mais amplo, eu acabei optando por selecionar 6 ações mais ali atreladas ao segmento de bancos, de energia elétrica, de saneamento, para a gente ter uma certa redução de risco. É claro que em renda variável o risco sempre existe, mas existem algumas coisas que a gente consegue efetuar, como por exemplo o controle da nossa exposição ou determinados segmentos, que a gente consegue reduzir um pouco desse risco. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, já curte o canal, já senta o dedo aí no like, se inscreve aí, dá essa força pro canal crescer. Então a gente vai passar primeiro pelo comparador de ações do Status Invest. A gente não vai estar comparando elas individualmente, a gente vai utilizar a ferramenta apenas para a gente conseguir visualizar todas elas em conjunto. E depois disso a gente vai voltar nas minhas planilhas e dar uma olhada na capacidade de dividendos que elas possuem. A gente não vai passar de uma forma muito completa pela planilha, vai focar mais nessa parte de capacidade de pagamento de dividendos, porém, se você tiver maiores curiosidades, você poderia estar visualizando esses vídeos do passado. Então, as 3 ações que eu separei para esse primeiro vídeo são Sanepar, Isacetep, que é a Transmissões Paulistas, e o Banco Itaú. Todas elas aqui acabaram tendo valorizações nos últimos meses, algumas mais, outras menos, porém, a ideia desse vídeo é talvez a gente conseguir verificar se, apesar dessas valorizações, elas ainda poderiam ser empresas com potencial de estudo para a gente validar se elas poderiam ser investimento ou não. Eu selecionei aqui alguns indicadores. A gente está no Status Invest, se você ainda não conhece ou ainda não utiliza, o Status Invest é uma ótima ferramenta para tu efetuar suas pré-análises de investimentos. Eu selecionei aqui alguns indicadores fundamentalistas para a gente conseguir visualizar se essas empresas estão com indicadores interessantes. Então aqui, no primeiro, que é o Dividend Yield, a gente vê que a Sanepar, apesar da valorização, ainda apresenta um yield de 6%, que eu considero atrativo, de 6 para cima. E, claro, você se une com outras informações também, mas de 6 para cima já pode ser considerado um dividendo interessante. No caso aqui da Transmissões Paulista, um dividendo na casa de 12,8, está bem atrativo. Com esse último dividendo que acabou acontecendo, elevou bastante esse yield aqui que estava reduzido. E no caso aqui do Banco Itaú, você poderia falar assim, nossa, mas o Banco Itaú está muito ruim, está 3,77, é um dividendo muito reduzido, muito insignificante. Mas eu considero atrativo por 2 motivos. Se a gente for visualizar as lucratividades que o Itaú gera, a gente vê que ele tem um potencial de efetuar pagamentos de dividendos muito superiores a esse. E o segundo ponto é que o Itaú é um banco já que já se provou no tempo, é a principal instituição financeira do nosso país, então ele é mais robusto e por conta disso ele passa maior credibilidade para os investidores. Então é normal que ele trabalhe com métricas que deem a sensação que ele está mais caro, mas não necessariamente é por isso, é que ele passa tanta credibilidade que ele se torna uma ação mais defensiva. Então os investidores acabam investindo nele. Apesar de talvez ele dar uma sensação que está mais caro, mas é porque ele gera uma redução de risco por conta dessa credibilidade. Então poderíamos dizer que 4%, quando comparado com essa questão aqui de resultados já recorrentes e essa possibilidade de aumento nessas distribuições de lucros, o que acabaria aumentando os dividendos, o Banco Itaú poderia estar com um dividendo interessante. Quando a gente olha aqui para a parte de preço-lucro, que seria um indicador de retorno de investimento, esse daqui de 10 para baixo eu já acho bacana. Sanepar está em 6, Isacetep em 7 e Itaú em 10. Ou seja, praticamente todos aqui de 10 para baixo, o que é bem atrativo. Quando a gente visualiza aqui o preço-valor patrimonial, esse daqui muitas pessoas gostam de 1 para baixo. Mas assim, para mim, tanto faz se está abaixo de 1, acima de 1, igual a 1, porque eu interpreto essa métrica da seguinte forma. Ah, quando está em 1, significa que o que você está pagando é o que a empresa tem ali de patrimônio. Ok, então se ele estivesse acima, você estaria pagando acima de patrimônio, e algumas pessoas interpretam que isso torna a ação cara. E se você está pagando abaixo, significa que você estaria comprando
por um valor inferior ao que a empresa tem de patrimônio, então você estaria tendo um desconto. Mas a realidade é que às vezes a empresa está acima de um, porém é porque ela passa muita credibilidade, ela tem muita recorrência de resultados, então ela já se provou mais no tempo. Então é normal que os investidores se disponham a pagar mais por isso. E em outros casos, quando está inferior a um, pode ser que a empresa tenha muitas incertezas e riscos por trás, o que acaba trazendo uma pressão maior para o papel. Então é normal você encontrar às vezes esse indicador sendo inferior a um por conta desses riscos e incertezas. Então aqui no caso da Sanepar está próximo de um. No caso da Transmissão Paulista também próximo de 1, mas ambos aqui em 0,93 e 0,94, poderíamos considerar que ele estaria ok por conta dos resultados que elas entregam. No caso aqui do Itaú, está em 1,78. Muitas pessoas achariam caro por estar acima de patrimônio, mas aqui você tem que levar em conta essa recorrência. Esse daqui você poderia avaliar muito mais qual que é a média desse indicador para o Banco Itaú do que de fato se ele está acima ou abaixo de 1. Porque aí sim você estaria vendo se ele está destoando da média que esse indicador possui para essa ação, que no caso é o Banco Itaú. No caso aqui de margem bruta e margem líquida, eu só coloquei porque a gente, como investidor, gosta de investir em negócios que trazem lucratividade, ou seja, que tragam margens tanto bruta quanto líquida positivas e, de preferência, interessantes. Aqui a gente consegue visualizar que eles possuem margens positivas e bem atrativas. No caso aqui do indicador de endividamento, eu trouxe o dívida líquida sobre EBITDA para a gente visualizar se tem um certo risco em relação aos endividamentos da empresa. Esse daqui de 3 para cima você já poderia considerar ele um pouco preocupante. Ambas aqui, Sanepar e Transmissão Paulista, eles estão inferiores a 3, porém, como elas são de segmentos com recorrência, previsibilidade de receita e correções inflacionárias, acima de 3 poderia ser até algo normal, por conta dessa previsibilidade que faria com que, como você sabe quanto você vai ter de receita no futuro, quais são as correções, você estima melhor tudo isso, e daí você poderia se alavancar um pouco mais caso fosse atrativo. Mas assim, ambas inferiores a 3, então é bem interessante. Liquidez corrente aqui, acima de 1, significa que você tem mais ativos, ou seja, bens e direitos, do que obrigações a honrar. Ambas aqui também estão superiores. Então, até agora, deu para visualizar que tem um dividendo interessante, um retorno de investimento em espaço de tempo tecnicamente reduzido, as margens são bem atrativas e positivas e, em relação a endividamentos, aparentemente não possui uma sinalização de que as empresas estejam com um grau de risco elevado por conta dessa questão de endividamento. Para a parte de retorno sobre o patrimônio investido, também aqui está bacana. No caso aqui da Sanepar 15,6, Isacetep 13 e Itaú 17. O Itaú aqui está o melhor, mas de 13 para cima a gente já poderia achar interessante. E no crescimento composto de receita e lucratividade, que é legal a gente visualizar para ver se a empresa ela está trazendo aumentos de receita, ou seja, ela está faturando mais, e se ela está trazendo aumentos de lucratividade. Porque como a gente busca empresas perenes que vão se sustentar ao longo do tempo, é interessante que ela esteja mantendo o share de mercado e mantendo lucratividades. Então, todas essas daqui a gente consegue visualizar que elas estão positivas nesses aspectos. E agora, como eu comentei com vocês, a gente vai passar ali pelos cálculos da minha planilha, mas a gente vai focar só aqui na parte do dividendo. Se você tiver maiores curiosidades sobre essas empresas especificamente, assiste os vídeos lá que eles estão mais completos e você vai ter uma percepção mais completa sobre cada um desses papéis. Então aqui no caso do Banco Itaú, a gente tem o dividendo com base na média dos últimos 5 anos e com base no resultado de 2022. A gente vê que a capacidade de pagamento de dividendos, com base nas lucratividades que o Itaú trouxe, é de 2% a até 8,44%, com base nos lucros da média, que seriam essa relação de 5 anos, e com base nos dividendos de 2022, de 2,46% a até 10%. Aqui que entra aquele detalhe que eu comentei, que o banco não estaria distribuindo a totalidade das lucratividades, e por isso ele tem um dividendo mais reduzido. Para a Sanepar, mesmo esquema, o dividendo médio giraria entre 3% a até 12% e o dividendo com base em 2022 de 3,26% a até 13%. E para a gente finalizar aqui com as Transmissões Paulistas, o dividendo médio ficaria entre 3,19% a até 12,74% e com base no resultado de 2022, um dividendo de 2,93% a até 11,73%. Ou seja, com base em tudo que a gente viu, aparentemente, com base nos indicadores atuais lá no Status Invest, as empresas estão com indicadores interessantes e quando a gente visualiza a capacidade de pagamento de dividendos que elas possuem com base nas lucratividades que elas entregaram no passado, também possuem capacidades de pagamento de dividendos muito interessantes.
Então, assim, você que tem que dar uma olhada, visualizar se essas empresas fazem o seu perfil, estudar e cogitar se investe ou não nas ações. Aparentemente, elas sinalizam que podem ser um potencial, ao menos para estudo. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, já senta o dedo aí no like, se inscreve no canal, dá essa força pro canal crescer. Eras isso e abraços!